Esse daqui é o Lorenzetti Aquaduo Ultra e hoje é dia de mais uma manutenção e revisão. Aproveitar que eu precisei desinstalar ele porque eu me mudei. Nessa revisão eu vou te mostrar todos os possíveis problemas que as pessoas têm com esse chuveiro aqui, tanto de peça que você precisa se atentar em trocar, o que você precisa ficar de olho, tanto dessa parte de manutenção quanto da parte de instalação. Muitos erros ali na hora da instalação que as pessoas acabam perdendo o seu chuveiro ali por instalar ele errado. Então fica aí que esse vídeo vai ser bem completo. Vamos lá. Se você vai desinstalar ele da parede, ó, o meu até deixei com o nipple aqui para exemplificar melhor. Você simplesmente, para você tirar ele da parede, você aperta esse botãozinho aqui. Só apertar, por exemplo, que tivesse na parede aqui, ó, e apertar e ele ia sair, beleza? E para desmontar o distribuidor dele, nessa parte onde tem o seletor de tanto faz a duchinha ou o espalhador maior, nessa parte você faz força. Essa outra parte aqui, ela só é apoiada, então você só faz força desse lado. Vai puxando, desencaixou. Antes de qualquer montagem, todas as borrachas dele você vai passar um óleozinho. Eu já vou mostrar esse óleo na sequência para vocês. Vai fazer toda a diferença ali para não ter vazamentos. Começando aqui com o espalhador, alguns problemas que acontecem com esse aqui. O meu, já adianto aqui que não tive nenhum tipo de problema aqui no espalhador, sempre tudo 100%, mas geralmente eu já vi algumas reclamações de que ele vaza aqui por cima. Se ele está vazando aqui por cima, é um pouco complicado. Basicamente, quando você abre isso daqui, que é bem difícil de você abrir, você tem que ir colocando vários cartõezinhos aqui, ó, mas dá para abrir sim. Você abre essa capa aqui, ela sai, e daí você tem acesso. Aqui ele tem uma mangueira, que não é uma mangueira, mas é uma conexão que vem aqui e uma conexão aqui. E na ponta dele tem duas borrachinhas dessa daqui. Então pode ser, mas é bem difícil acontecer de ele estar dando vazamento nessas borrachinhas. Esse distribuidor aqui e esse distribuidor aqui, eles são colados, então assim, não tem acesso a ele. Então se o problema for aqui, provavelmente esse distribuidor ele está descolado, então você tem que abrir aqui, verificar aonde está vazando e passar uma cola de PU, alguma cola aí que seja suficiente para colar esse distribuidor aqui e fazer essa colagem. Mas assim, esse ponto ele é bem difícil de acontecer, mas acontece. Então, se estiver vazando aqui por cima, uma coisa que pode acontecer também, que causou esse problema, é a pressão muito alta. Esse daqui é o nipple de instalação dele. Aqui nessa ponta, eles até recomendam, teve umas etiquetas aqui, ó, se a pressão da sua água for maior do que 8 MCA, 8 MCA é igual a 800 gramas, ou se a sua caixa d'água ficar a 8 metros de altura. Se a sua caixa d'água ficar a mais que 8 metros de altura, é recomendado utilizar um redutor de pressão. Quem compra esse chuveiro nos dias de hoje, ele já vem com um redutor de pressão automático. Ele fica aqui encaixado, é como se fosse uma molinha. Vou colocar a foto aí. Inclusive, você não pode retirar ela. Se você retirar, você perde a garantia do seu produto. Se você quiser retirar essa molinha, eu indico você comprar um outro nipple desse, sem a molinha, ou se vir com a molinha, você retira ela, deixa guardada, a original, e daí usa essa que você comprou separado. Dessa forma, você não vai perder a garantia. Antigamente, vinha esse redutor de pressão aqui nesse modelo. Eu prefiro esse daqui porque eu consigo ter um controle melhor. Com o tempo, aquela molinha ela pode ir perdendo ali a atuação dela e tal, mas eu prefiro esse daqui. Então, se a pressão da água for muito forte e você não estiver utilizando um redutor de pressão, pode aumentar o risco de ter esses vazamentos, entendeu? Mas vamos lá. Outro problema um pouco comum também nesse distribuidor são o entupimento dos furinhos. E nesse caso, a gente chega naquela situação de ter que escolher. Por exemplo, esse sistema aqui é tipo um silicone. Ele torna assim o banho mais agradável. Ele dá como se fosse, se eu não me engano, é Press Plus, que chama esse sistema aqui, que ele direciona melhor a água. Em contrapartida, por ser de silicone, tem uma aderência maior, ou seja, tende a grudar mais resíduo nesse silicone aqui. E se você mora numa região que a água ela vem com muito cálcio, vem com muito resíduo, assim, você sabe aquela região onde a água ela vem muito suja, digamos assim, pode ser que a tendência de entupimento vai ser bem maior nesse caso. Como no meu caso eu não tive esse problema com água vir suja, vir com muito cálcio e tal, eu nunca precisei fazer aquela limpeza extrema, né? Inclusive tem vídeo aqui no canal mostrando como é que você limpa ele, você limpa com vinagre, você limpa os furinhos ali certinho. Tem o vídeo certinho, eu vou deixar aí na descrição, mas esse problema de entupimento também é bem comum acontecer, principalmente quando você mora numa região onde a qualidade da água não é muito boa. E se entupir de um jeito que você não conseguir limpar com aquela limpeza mais simples, aí você vai ter que abrir aqui, igual eu faço
falei, porém você vai ter que acessar aquela parte que ela é colada, ou seja, você vai ter que descolar e depois colar de novo, assim, é uma manutenção bem mais complicada ali para você estar fazendo, mas dá para fazer sim. Mas em geral, você mantendo a limpeza básica sempre vai evitar que a limpeza mais grossa se acumule, entendeu? Vamos deixar o distribuidor aqui por enquanto, e agora a gente vai para essa parte aqui que costuma dar bem mais dúvidas, bem mais questionamentos. Essa é a parte que fica a resistência, que faz todo o sistema de aquecimento da água. Inclusive, ainda nos dias de hoje, é um dos chuveiros mais bonitos que eu acho. E só para vocês terem ideia, já tem uns 6 anos que eu tenho esse chuveiro aqui. Eu comprei ele novo e está com a mesma resistência original. Vou mostrar ela para vocês. A única coisa é que há mais ou menos um ano atrás, inclusive tem um vídeo aqui no canal, eu abri ele, fiz a manutenção, troquei alguns componentes. E hoje aproveitar para ver como estão esses componentes. Você vai precisar fazer a troca novamente. E lembrando que todos os componentes, tudo que eu mostrar aqui, vai ter link aí na descrição. Por exemplo, o nipple que eu falei para você comprar adicional, caso você queira utilizar outro redutor de pressão. Esse e os outros componentes que eu falar aqui, vai estar tudo na descrição para vocês conferirem. Vamos lá. Para você abrir ele, primeiro você tira essa tampinha aqui. Você já tem acesso à resistência, mas eu não vou tirá-la agora, porque eu vou mostrar ela para vocês. Essas chavinhas aqui, você gira elas, deixa elas totalmente para fora, para na hora que a gente abrir ele não enroscar nela. Você vai levantar essas travinhas aqui, só levantar ela, levantar, empurrar um pouquinho para frente, só para sair aqui, ó. Aqui também. Fez isso, você só vai empurrando ele aqui, ó. Verifica se não tem nada enroscando, ó. Pode ser que ele enrosque lá naquela chavinha, tá vendo? Então a gente já livrou elas. Então é só ir empurrando. Deixa a capa aqui de lado. E aqui você tem acesso a todos os componentes. Como eu falei, essa resistência é a primeira resistência dele ainda. Tem uns 6 anos já. Vou abrir ela aqui para vocês verem. Caso o seu chuveiro parou de esquentar, provavelmente a resistência queimou, mas tem uma luz no fim do túnel ainda. Provavelmente ela não vai estar queimada. 90% das vezes eu acho que não vai estar queimada. Claro que você pode ter um azar ali, mas basicamente se a sua resistência parou de funcionar, a primeira coisa que você vai fazer, tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso, esse contato aqui, ele fica oxidado. Essa é a peça antiga que tinha no chuveiro, que fazia o contato com ele. Dá uma olhada como é que ele está. Furada, oxidada, totalmente inviabilizando ali o contato. E essa peça aqui, ela ficava em contato aqui, e às vezes, por toda essa oxidação, ele acaba se distanciando e não fechando o contato para acionar a resistência. Então, às vezes é essa peça que está ruim, ou às vezes isso daqui está bem oxidado, então você vai fazer o quê? Você vai pegar uma lima, uma lixinha, qualquer coisa que dê para você passar aqui para limpar esse contato. Limpou ele, coloca a resistência de novo e liga de novo o seu chuveiro. Provavelmente o seu chuveiro vai funcionar. Se não funcionar, ainda tem uma esperança. Daí você vai precisar de uns desse multímetro. Esses multímetros bem baratinho, vou deixar um aí na descrição também. Você vai colocar ele nessa função aqui, ó, que ele tem tipo um sinalzinho de áudio, um sinal de alerta, esse simbologia aqui, ó, praticamente todo multímetro tem. Basicamente isso daqui, ó, ele é o sinal de continuidade. Ele vai indicar que isso aqui é o mesmo sistema desse, é a mesma linha. Se ele apitar, quer dizer que não está rompida. E a gente vai fazer o teste aqui. Ou seja, deu sinal, deu bip, a resistência ela não está rompida. Então a resistência ela não está queimada, né? Popularmente falando. Então vamos fazer o teste lá. Beleza. Ah, minha resistência não está queimada, mas ela não funciona. O que pode ser? Provavelmente é essa peça aqui que a gente vai falar dela agora. Então, antes de jogar sua resistência fora, dá uma verificada na resistência primeiro, que é um problema comum, mas normalmente não é a resistência, tá? Mas vamos lá. Essa peça aqui, pra gente trocar ela, essa aqui é a antiga. Vamos ver como está a situação dessa minha. Por quê? No vídeo passado eu até falei, ó, eu vou manter essa resistência ainda. Eu tenho uma resistência nova aqui, porque eu comprei para já deixar uma de reserva. Isso aqui que eu tô falando, só para reforçar ainda mais, serve para todos esses chuveiros aqui, ó.
É tudo o mesmo sistema de funcionamento. Eu falei que eu ia manter essa resistência velha, mesmo o contato dela estando bem danificado, estando menor, porque eu queria ver até onde essa resistência ia, né? Queria levar ela até o final, porque geralmente quando a gente troca uma peça, é interessante a gente trocar todas as outras peças para que fique tudo novo, mas como eu queria manter essa resistência aqui, ó, pode até olhar a data de fabricação dela, se eu não me engano eu comprei ou no finalzinho de 2017 ou no comecinho de 2018 que eu comprei esse chuveiro. Mas vamos lá, para você trocar essa peça aqui, lembrando que tem o link dela na descrição, tem o link do kit completo, tem ela separada, tem todas as peças bem separadinhas na descrição do vídeo e no primeiro comentário. O que você vai fazer? Você vai tirar aqui, ó, esse contato, desconectou aqui, vai desconectar esse aqui também, ó, só empurrar ele aqui. Essa peça tem uma travinha aqui, ó, você abaixa essa travinha e gira ele. Pronto, ela vem assim, se ela só vem com isso aqui desmontado, você só conecta isso daqui e dá uma olhada como está o estado. Essa peça ela fica em contato com esse aqui, ó. Como vocês podem ver, ainda está perfeito. Nesse 1 ano de uso, não teve teve zero desgaste, ó. Aqui ele é mais ou menos com 5 anos de uso. E aqui é com 1 ano de uso. Essa é a peça original que veio no chuveiro. E essa peça é original também, só que é de reposição, né? Uma peça trocada. Normalmente, esse é o problema que você tem na resistência. Então, antes de condenar a sua resistência, faça o teste, limpa os contatos. Se não resolveu ainda, tenta fazer o contato para ver se a resistência está dando continuidade, para ver se faz o bip. Se a resistência estiver boa e mesmo assim não está funcionando, provavelmente é essa peça que você tem que trocar. Fez isso aqui que eu falei, coloca ela de volta. Além dela, tem outra peça que quando você for fazer essa manutenção, é indicado você trocar também, que é o diafragma. Esse diafragma, esse daqui é o diafragma antigo, ele é uma peça assim, você só tira e coloca a nova, não tem erro nenhum. A importância de você trocar o diafragma, dependendo do tempo de uso, é que se ele romper aqui, vai vir água aqui em todo o seu sistema, então, provavelmente vai estragar, vai oxidar, não vai ser legal. Então já aproveita essa manutenção, isso aqui é bem baratinho também, já troca o diafragma. E também uma peça que ela não costuma dar problemas, mas eu troquei também, já aproveitar a manutenção, é essa chapinha aqui, ó, que é exatamente essa daqui. Você só solta essa porquinha aqui, se eu não me engano isso daqui é 6,5 milímetros, é 1/4 essa chavinha aqui, você consegue tirar tranquilamente. Tirou ela aqui, já era. Outro problema bem comum nesse chuveiro é o potenciômetro. O potenciômetro você consegue comprar ele também, é toda essa parte aqui, ó. É esse chipzinho aqui, digamos, essa plaquinha, esse fio amarelo, e aqui é onde a gente seleciona a temperatura. Ele gira para um lado e para o outro. Normalmente, quando isso aqui dá problema, claro, pode ser que estrague do nada, mas geralmente é quando o chuveiro molha. De repente você vai lavar o chuveiro com isso aqui junto, que não é indicado, para você lavar o distribuidor, eles têm que tirar ele. Essa parte ela não pode molhar. De repente você foi lavar o banheiro e jogou água no chuveiro, oxidou esses contatos. É bem comum esse tipo de problema, mas na maioria das vezes é porque ele está oxidado. E para você trocar ele, caso o seu esteja com problema, o problema que acontece, os sintomas, digamos assim, é que a temperatura ele não abaixa, às vezes ele não aumenta também, tipo, você liga, você acha que é resistência, mas não é, mas geralmente ele fica só no máximo, tipo assim, você não consegue baixar a temperatura, mesmo que aqui esteja desligado, a temperatura da água ele vai estar no máximo, porque o potenciômetro não está regulando a temperatura, esse potenciômetro ele serve para regular a temperatura. Então, se acontecer isso, você compra essa peça que eu deixei aí na descrição, tem um código certinho dela, solta esses dois parafusos, ele tem tipo uma pastinha embaixo, usa essa mesma pastinha, ele não vai chegar a remover ela inteira, tira ela aqui, puxa essa parte aqui, ele vem todo o conjunto completo aqui, ó. Tá resolvido o problema de seleção de temperatura também. Outro problema não tão comum, mas que é importante você se atentar, é esses cabos aqui, ó. Inclusive, recentemente me perguntaram sobre como trocar esses cabos. Para você fazer essa troca, ele vem de kit também, eu vou deixar aí na descrição. O kit acompanha esse cabo aqui, esse aqui, você só solta ele aqui, ó, e o cabo terra, vem o kit inteiro, você troca tudo. Normalmente, por uma má instalação, geralmente você deixa os pontos de conexão aqui mal conectados, já vou falar mais sobre isso, mas digamos, você utilizou um fio mais fino do que o recomendado, não fez uma instalação legal, você vai ter esse problema de derretimento de cabo. Caso o seu aconteceu, você consegue estar trocando ele, colocando
uns cabos novos. Outra dúvida bem comum aqui sobre esses chuveiros: se eu moro numa residência que tem a tensão de 127, né, meu chuveiro é 127, aí eu mudei para 220, né, mudei a minha instalação elétrica lá, agora eu tenho 220, que é muito melhor, vocês já sabem disso. Posso utilizar o mesmo chuveiro, só trocar a resistência? Sim, você pode, porque qual que eram as limitações? Se o chuveiro 127, ele tem que ser feita a instalação com um cabo de 10 milímetros, né, para a potência do chuveiro 127. Para o 220 de 7.800 watts, que é o caso dessa resistência aqui, é necessário a utilização de cabo de 6 milímetros. Para o 220 6.800 watts, é necessário cabo de 4 milímetros. Teoricamente, esse cabo aqui, ele era para ser de 10 milímetros pelo menos, ou 6 milímetros, mas eu conferi a espessura desse cabo, ele é um cabo 4 milímetros, provavelmente por ele ser curto, né, não tem a necessidade de ser um cabo mais grosso, mas já fica a resposta. Como o sistema é tudo igual, ou seja, tudo que está aqui vai estar sempre seja no 220 ou seja no 110, é o mesmo chuveiro que você tem, a única coisa que muda, que você tem que trocar, é a resistência. Então, moro numa casa que é 127, mudei para 220, posso trocar sua resistência para uma 220? Sim, você pode, não vai ter problema nenhum. Meu chuveiro, ele é de 6.800 watts. Eu quero colocar essa resistência aqui de 7.800 watts. Posso simplesmente trocar a resistência? Pode. Todos os componentes são os mesmos. O que você não pode fazer, vou reforçar aqui, é você instalar uma resistência, um chuveiro de 220 em uma ligação 127 e nem vice-versa. Isso aí você não pode fazer, tá errado. A sua resistência tem que ser de acordo com a sua instalação elétrica. Vou montar isso aqui de novo já. Veio com a peça nova, colocou ela assim, ó. Tá vendo? Ela encaixa aqui, gira e até estralar a travinha aqui, ó. Travou aqui. Beleza, conecta os cabos de novo e encaixa o último. Aqui se a gente vê o contato, lembrando que esse contato aqui, ele fica fixo, né? Ele não fica variando. O único que tem a variação, nesse caso ele tem um reforço aqui, ó, tanto aqui quanto aqui, então não vai correr o risco de oxidar igual aconteceu aqui na ponta. Claro, se tivesse esse mesmo pino aqui, seria bem melhor, mas você só encaixa ele aqui de novo, ó. Da parte interna aqui desses componentes, basicamente esses são os detalhes que você tem que se atentar. Se o teu chuveiro está funcionando certinho, nem se preocupa, mas se tiver ali já uns 5, 6 anos de uso, é interessante você trocar esses componentes, né? É uma manutenção ali, uma manutenção preventiva, digamos assim. E claro, eu vou manter a mesma resistência, porque já tem 6 anos, vamos ver se ela vai chegar ali até 7, vamos ver se ela chega até 10 anos, imagina. Outra coisa bem importante, e daí é sobre vazamentos, né? Saindo um pouco dessa parte elétrica aqui de componentes, vamos para os vazamentos. Outro vazamento que pode ser que aconteça é nessas borrachinhas aqui. Essa borrachinha, ela vai encaixar aqui, não tem nenhum contato, ela é só uma parede lisa, que tem 2 tubinhos de parede lisa que tem aqui. Então, essa parte de vedação é bem importante. Eu sempre falo aqui que você precisa passar algum tipo de óleo nessas borrachinhas. Basicamente, esse óleo, quando você compra um chuveiro novo, ele vem com esse óleozinho aqui. É tipo uma vaselina, sabe? É só importante você não utilizar nenhum óleo à base de solvente, né? Para não degradar as borrachas. Mas isso aqui você acha fácil aí, ou até mesmo vaselina você consegue utilizar. É bem tranquilo. Você vai passar nas borrachas, deixar ela bem lubrificada. Só passar um pouquinho. Isso aqui vai fazer que não vaze o seu chuveiro. Sobre vazamento na resistência, né? Já me perguntaram muito. Um dos possíveis problemas é essa vedação. Outro possível problema é da resistência, dela veio com defeito, né? De repente a pressão da sua água ela é bem forte, vou falar mais sobre isso, mas digamos que ela esteja vazando aqui, ó. Daí é um problema da resistência, tem que verificar isso aí. Então, para você verificar, você pode tampar um lado aqui, soprar esse lado para ver se perdeu pressão. Tem que fazer esses testes aí. Ou pode ser pela vedação aqui, mas para resolver o problema de vedação, dá uma verificada se as borrachinhas estão em bom estado e sempre utilize óleo em todas as borrachas que você for conectar. Vamos conectar a resistência de novo? Essa aqui é a resistência, eu acho que é a mais simples do mercado para você trocar. Só encaixou as duas pontas ali e beleza. Já vamos fechar ele aqui, mesma coisa, coloca ele assim e vem descendo. Dá uma olhada se não tem nenhuma parte pegando, às vezes ele pega aqui, ó. Ou aqui também. Pronto, vem encaixando ele bem na manha, sem forçar muito para não quebrar. Como já tem um bom tempo de uso isso aqui, então os plásticos vão ficando mais fracos. Mas beleza, pode fechar a tampinha aqui. De parte elétrica, continuando aqui a
parte de manutenção, eu vou aproveitar, tá vendo como é que tá? Até que eles estão bom, tá vendo? Ele tá bem brilhoso, não é aquele cabo queimado e tal, mas como já tem um bom tempo de uso, eu vou deixar novinho, né? Vou pegar esse alicate aqui. Vamos deixar novinho, cortar aqui com mais ou menos. Contatos todos novinhos. Conectores, né? Como você liga o seu chuveiro lá na rede elétrica. O mais fácil de todos é esse daqui, vou falar sobre ele. E o mais comum utilizado é esse aqui. Ponto importante, como esse aqui ele é o mais comum, ele funciona muito bem, só se atente a esse detalhe, pouca gente se atenta a esse detalhe. Utilize o condutor, por exemplo, o fio que eu tenho lá na minha rede para ligar esse chuveiro, ele é 6 milímetros, que é o indicado para esse chuveiro aqui de 7.800 watts. Esse daqui, ele vai até 10 milímetros, mas para não ficar com nenhuma folga, se você sabe que o seu fio é 6 milímetros, compre o de 6 milímetros e com a amperagem correta. O que não é tão legal nesse tipo de conector aqui é porque ele pode ser mais fácil para você instalar errado. Você precisa ter uma certa noção de para encaixar, apertar bem certinho. Utiliza ali um terminal de repente aqui nessa ponta. Normalmente as pessoas colocam ali de qualquer jeito, aperta. Esse mau contato não vai passar corrente direito, vai começar a queimar os seus cabos aqui e é o mais comum que acontece, é ver o cabo do chuveiro tudo queimado. Você vê o meu aqui mais de 6 anos e tá tudo novinho ainda. Se você quiser, mas também fica suscetível ao erro, né? Você tem que ter uma experiência ali para fazer essa instalação. Você pode fazer a ligação direta, né? Mas ela tem que ser bem feita. Daí tem vários jeitos de ligação direta e tal. Nenhum deles é errado. Isso aqui não é errado, ligação direta não é errado, isso aqui não é errado. A única coisa, a minha sugestão que eu dou, esse aqui e a ligação direta, se você não fizer uma instalação bem feita, não deixar os conectores bem apertados, bem certinho, você vai ter problema, ele vai derreter. Não, mesmo que o componente seja certo, a instalação não está correta. Esse tipo de conector aqui, ele te dá menos chance de errar. Por exemplo, não tem como você errar. Você vai decapar o cabo, mais ou menos aqui 13 milímetros, que é essa distância aqui, ó, tem a marcação aqui, vai abrir ele, deixar os cabos juntinhos aqui e vai conectar aqui, ó. Empurra até o final e aperta. Só isso, assim, não precisa ficar apertando, não precisa, tipo assim, para quem tem pouca experiência, para quem não tem noção nenhuma de elétrica e quer se aventurar ali, não é muito indicado, né, mas digamos que você quer fazer a sua instalação, esse tipo de conector aqui são os mais seguros, não precisa aplicar fita isolante nem nada do tipo, e para você retirar ele é fácil também. Então, se vocês querem uma sugestão, eu indico você utilizar esse tipo de conector aqui, que você não vai ter problema na sua instalação. E claro, instale o correto. Esse aqui ele é para 6 milímetros e 41 ampere. O único detalhe é que se o chuveiro for 127, que precisa de um cabo 10 milímetros, ainda não fizeram esse modelo aqui para cabo 10 milímetros, só fizeram o máximo que você tem é esse daqui para cabo de 6 milímetros. Então, para quem vai usar aí o chuveiro 127, ou utiliza conector de cerâmica com a especificação correta para cabo 10 milímetros, ou utiliza a ligação direta. Vou colocar o terra aqui também. Beleza. Já na parte hidráulica da instalação, o problema mais comum que acontece é o mau encaixe dessa parte aqui, ó. Primeiro, passe o óleozinho aqui, ó, né? Comece por aí, passando o óleo. Passa um pouquinho de óleo e tal. Já vai evitar que não vazem. Quando você for pressionar na parede, você tem que pressionar até ouvir o clique. Eu vou mostrar lá, mas só para exemplificar aqui. Tem que ter esse clique. Depois que clicou, puxa o seu chuveiro para fora para ver se está bem preso, né? Muitas vezes você acha que encaixou, a hora que você vai abrir a água, ela vai vir com a pressão forte, teu chuveiro novinho vai cair no chão. E ninguém quer isso, né? E normalmente isso é causado, digamos que isso daqui... Deixa eu tirar aqui de novo. Digamos que esse aqui é a tubulação que sai da parede do seu chuveiro, né? Você vai conectar esse nipple aqui. Antes de falar disso, vamos falar do retor de pressão. Esse aqui é o retor de pressão, você encaixa ele aqui atrás. A primeira vez que eu instalei esse chuveiro, eu coloquei sem o retor de pressão, porque eu não sabia qual a pressão que era a minha casa, né? Era apartamento, e a caixa ficava, tipo assim, não tinha noção nenhuma. Instalei sem o retor de pressão. Nos dias mais frios, a água ela tinha uma pressão bem alta, porém não aquecia muito, porque era muita água passando, a resistência não dava conta. Coloquei o retor de pressão. Aí sim a pressão ficou muito boa, só que ela reduziu
reduziu muito, né? Ficou, eu tinha que abrir muito o chuveiro para ele acionar a resistência. O chuveirinho, outro ponto bem importante, caso o seu chuveirinho, aquela duchinha que vem junto com o produto, não estiver funcionando, se ela não estiver esquentando, simplesmente pode ser que a sua pressão está muito baixa e de repente ele está com o retor de pressão, você tira. Se você tirou o retor de pressão e ainda a pressão ficou baixa, aí você tem que corrigir a pressão aí da sua casa, que daí inclusive tem um vídeo aqui no canal, as opções que você pode aumentar a pressão da sua casa. Qual que foi a minha solução? Utilizar o mesmo retor de pressão, só que eu fiz esse furo aqui, ó. Ou seja, ficou um meio termo. Aí a pressão de água e a temperatura de água ficou perfeita. Não tão fraca, não tão forte. Então, caso você esteja nessa situação que sem o retor tá muito forte, com o retor tá muito fraco, faz esse furo aqui e seus problemas vão ser resolvidos. Então, o meu retor ele vai aqui. Quando você for rosquear na parede, eu não vou rosquear até o final aqui, porque senão ele vai prender. Digamos que é aqui, ó. Você tá rosqueando, não deixe ele totalmente encostado na parede, no azulejo. Digamos que o azulejo, que a sua parede, ela esteja nivelada com isso aqui, né? E tem uns casos que ela tá para frente, tem uns casos que ela tá para trás. Inclusive o meu ele foi cortado aqui porque lá na outra a casa que eu morava, esse cano ele ficava para dentro da parede e como eu não quis comprar aquela outra peça, eu simplesmente cortei as pontas aqui e eu consegui rosquear ele para dentro. Mas vamos lá, você não pode deixar ele totalmente colado aqui, sabe? Totalmente rosqueado. Fala o seguinte, se o azulejo estiver bem nivelado, claro, se ele não estiver nivelado, daí tem que ver qual que é a distância correta aí, mas digamos que se o azulejo esteja nivelado, você vai rosquear até o final e vai voltar ali umas 2 voltas, uma volta e meia, para deixar esse afastamento assim, mais ou menos, ó, da parede. Esse espaço aqui que vai permitir que o chuveiro encaixe aqui, ó. Porque digamos que ele esteja muito para fora, muito para dentro, ele não vai ter espaço para encaixar, sabe? A cerâmica ela vai bater aqui nessa parte e não vai deixar fazer o encaixe. Então, você deixando com esse espacinho, você não vai ter problemas aí com o encaixe do seu chuveiro. E tudo isso que eu falei aqui, ó, ele tá mostrando aqui, ó, que fala, ó, a partir de pressão de 8 MCA, que é 8 metros de altura, sua caixa d'água, utiliza o redutor de pressão. Fala a pressão mínima de funcionamento, ele aciona a resistência a partir de 1 MCA. Pressão máxima que esse chuveiro ele pode trabalhar com o redutor de pressão é 40 MCA, que teoricamente essa é a pressão máxima que a sua companhia de água pode fornecer para sua casa, né? Dificilmente vai passar de 40 MCA, que é muito, ó, só para você ter uma noção, 40 MCA é como se a sua caixa d'água estivesse a 40 metros de altura, né? Imagina a pressão. Mas tudo isso tá indicado aqui no próprio produto. Agora vamos lá instalar ele, que tem uns pontos importantes que eu tenho que falar ainda. Aqui na instalação tem a ligação elétrica e a ligação hidráulica. Começando aqui com a parte elétrica, a primeira coisa que eu vou fazer eu cortei as pontas deles e a gente vai decapar para deixar bem novinho de novo esses cabos. Com os cabos decapados, aqui o meu é 220, então é fase, e esse fio azul é o terra, esse aqui é o que já estava instalado. Falando agora em acabamento, para ficar um padrão melhor, eu vou instalar o acabamento da caixinha. Indo para a parte hidráulica, esse é o problema que eu identifiquei aqui. Essa conexão, ela foi instalada torta. Ela tá assim, ó. Ela tá deslocada, ela não tá totalmente reta aqui com o azulejo. Então, vou precisar me adaptar aqui. Se tivesse para fora, não teria tanto problema. Se tivesse para dentro do azulejo, essa conexão, aí teria que talvez utilizar um extensor. Mas vamos lá. Aqui como o nipple, primeira coisa, repassar o veda-rosca, eu limpei tudo ele. Relembrando, veda-rosca passa sempre no sentido horário. Vira ele nessa posição que fica mais fácil. Umas 10 voltas é o suficiente. O meu aqui está com aquele redutor de pressão com furo aumentado, igual eu comentei. Só vai rosquear. Vou utilizar uma chave para finalizar o aperto. Reparem que ele ficou uma frestinha aqui, ele não ficou totalmente encostado. Isso, mesmo o meu estando torto, eu acho que essa distância é interessante já. Nesse lado aqui ele está um pouco mais afastado, por esse tubo estar torto, mas nunca você deve deixar ele totalmente encostado na cerâmica. Deixando um espacinho ali, faltando uns 2 giros para encostar na cerâmica é o suficiente. Vem com o óleozinho, não esquece do óleo, senão você vai ter vazamento. Passa um pouquinho. E detalhe, esse nipple aqui, ele tem que ficar nessa posição aqui, ó, na posição vertical, com esse risco na vertical.
O meu aqui ele tá cortado, já expliquei por que eu cortei, porque lá onde ele estava instalado, essa conexão ela ficava dentro do azulejo, então eu cortei aqui, mas eu poderia ter comprado um nipple mais longo, mas se você não deixar ele na vertical aqui, ele não vai encaixar corretamente. Agora, pra gente encaixar essa parte aqui, é mais fácil você encaixar ela sem o distribuidor. Primeira coisa, eu deixei a tampa aberta aqui pra gente fazer a regulagem. Esses pininhos que tem aqui, ó, que vai fazer o nivelamento, deixa eles totalmente recolhidos. E aqui na parte elétrica, eu só coloquei a tampinha de acabamento, é aquelas tampinhas lisas, fiz um furo nela para poder encaixar os fios, só não esquece de colocar ela antes de colocar os conectores, senão você não vai conseguir. E ela fica desse jeito aqui, vocês vão ver como é que vai ficar o acabamento. Agora a parte mais importante, normalmente é por esse motivo que quando você abre e o seu chuveiro cai no chão, é esse encaixe aqui. Para encaixar, você posiciona reto aqui na direção do nipple, posiciona os 2 polegares aqui e vai apertar até ouvir um clique. Aperta os 2 juntos. Fez o clique, puxa de volta com força para garantir que está bem fixado. Não voltou? Aperta de novo para garantir. Encaixou, verifica aqui o espaçamento que ficou na lateral e agora a gente vai fazer a regulagem para deixar o chuveiro nivelado. Como aqui o meu ele tá torto, então esse pino aqui ele vai ficar mais alongado do que esse daqui. Esse aqui eu vou rodar um pouquinho e esse aqui eu vou rodar mais. Para a gente regular e nivelar ele, tem essa rodinha aqui, ó. Você puxa um pouquinho para frente e gira ela. Quando você gira no sentido horário, você aumenta o pino. Quando você gira no sentido anti-horário, você reduz ele. Pronto, deixa ele bem nivelado, deixa ele nivelado assim também e vamos para a parte elétrica. Aqui é só conectar eles, esses conectores bem fáceis de conectar. O meu aqui é 220, fase e fase. Aqui vai dar um pouco de trabalho para deixar ele bem encaixado, mas vamos lá. Beleza, já encaixa a tampinha e a mangueira da duchinha, ela vai desse lado aqui. Uma dúvida, me perguntaram como utiliza essa duchinha aqui. Basicamente, quando você abre aqui, ela tá funcionando, passando água. Aqui fecha, caso não esteja esquentando, daí é problema de pressão de água. Normalmente se a duchinha não estiver esquentando, é porque a pressão de água está muito baixa, daí ou tem que retirar o redutor de pressão ou corrigir a pressão ali na sua rede de distribuição. Agora a gente vem com o distribuidor, borrachinha, já passa um óleozinho nela. Encaixa ela no fio ali. Sempre ela enrosca aqui, ó, daí você só aperta essa pontinha aqui, ele vai descer. Encaixou, faz um pouco mais de força desse lado, que fica a conexão, do outro lado é só apoio. Beleza, confirma se o nível de potência de temperatura está no 0, deixa teu chuveiro nivelado, certinho, deixa eu ver se não tem nada pegando. Pronto, agora a gente vai abrir a água para encher a resistência, porque se você ligar o seu chuveiro com a resistência ligada sem ter água no compartimento de resistência, você vai queimar a resistência ali na hora. Então primeiro a gente verifica se está desligado, abre o chuveiro, deixa correr bastante água, tanto nesse quanto nesse, depois a gente desliga, liga o disjuntor, aí testa a resistência. Ele demora um pouco para encher, mas já vai sair. Verifica se não tem nenhum ponto de vazamento, se não está vazando aqui por trás. Outra dúvida, se o chuveiro ele ficar pingando, você desligou aqui e ele continuou pingando. Se ele ficar pingando um pouquinho, alguns minutos e já parar, provavelmente é porque ele está desnivelado, ou seja, ele está desnivelado assim ou desnivelado assim. Se ele ficar pingando direto, horas e horas, daí não é problema no chuveiro, daí é problema aqui na sua válvula de abertura do chuveiro. Inclusive aqui no canal tem um vídeo como você resolve isso. Normalmente você só troca o reparo ali e tá tudo certo. Caso depois que você abriu a água, que daí ele vai pesar um pouco porque ele tá cheio de água, se ele desnivelar aqui, você pode ajustar esse nível novamente. Outra dúvida, tem problema dele ficar um pouco solto assim, ó? Não tem problema, desde que você consiga mexer aqui no seletor, tanto nesse aqui quanto nesse aqui, sem ele se mover. Você vê que ele mexe aqui, mas para você mexer aqui, ele não se move. Disjuntor ligado.
Pronto, chuveiro certinho, esquentando, tudo certo. Esses são os principais problemas de manutenção e de instalação. Vocês viram aí que é bem fácil de resolver. Lembrando que na descrição tem o link de todos os componentes, se você precisar trocar. Comprando por algum desses links, vocês também ajudam o canal e não pagam nada mais por isso. Lembrando também que tudo que foi falado serve para todos os modelos da linha Aqua. Inclusive o distribuidor completo, ele vem a peça inteira, se o seu tiver ali bem entupido, bem condenado, se você quiser adicionar um novo e não precisar desmontar ele inteiro e correr o risco de continuar vazando, você pode trocar a peça inteira também. Se ainda tiver mais um problema ou dificuldade que você está enfrentando com esse chuveiro que não foi comentado aqui, já deixei nos comentários. Vou deixar também na descrição o link de outros vídeos sobre esse chuveiro. Aqui no canal tem bastante conteúdo sobre ele, sobre instalação, consumo, limpeza, manutenção, tem bastante vídeo bacana. Se ficou qualquer dúvida ou algum complemento adicional, já deixei nos comentários. Se gostou do vídeo, aproveita para deixar seu like. Aproveita também para se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos conteúdos. Dá uma olhada nos outros vídeos aqui do canal, tem bastante conteúdo bacana, com certeza algum deles pode te ajudar. E esse foi mais um vídeo e até o próximo.